Olá, vamos falar de história, de contar história? Vamos começar. Veja só, uma história é sempre um discurso narrativo. O discurso narrativo é diferente do discurso descritivo, que é diferente do discurso dissertativo. Isso que eu estou fazendo aqui com vocês é um discurso dissertativo. Eu estou encadeando uma série de conceitos, de noções abstratas sobre um determinado assunto. Isso é uma dissertação, de alguma maneira. O outro discurso que tem é o descritivo. É um discurso que dá conta do espaço. Você descreve os elementos que fazem parte de um espaço, estão todos juntos ao mesmo tempo naquele lugar que você descreve. E o discurso que nos interessa aqui é o discurso narrativo. O problema do discurso narrativo é o tempo. O discurso narrativo dá conta de uma série de eventos que se sucedem no tempo. Vamos prestar atenção nisso. E uma história, ela se configura quando esses eventos que se sucedem no tempo têm uma ligação de causa e efeito. Um evento provoca o próximo, que provoca o próximo, que provoca o próximo. Isto é chamado de nexo causal. Então, veja bem, a gente tem conceitos, a gente tem o espaço e a gente tem o tempo. Estamos perdidos no tempo, vamos nos perder no tempo das histórias. E repare que as histórias, sobretudo as histórias audiovisuais, mas isso vale também para a literatura, as histórias têm dois tempos sempre. Elas têm o tempo que elas levam para ser contadas, que é o tempo físico, externo da história, e tem um tempo interno, que é o tempo das coisas que elas contam. Então eu posso, em 10 segundos, contar para vocês um século. 10 segundos é o tempo de narração, é o tempo externo. E um século é o tempo interno da minha narração. Então, esse é o primeiro ponto de partida para a gente situar a questão de histórias a serem contadas. A segunda coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, olha bem, tempo é a nossa matéria. Quando nos inspiramos para contar uma história, para falar de alguma coisa, sempre se tem a inclinação inicial de partir de um sistema estável. Vou falar da minha revolta contra a situação atual. Vou falar da minha situação de encantamento pela mulher amada. Vou falar do tédio mortal que é enfrentar uma existência sem sentido. Tudo isso são situações estáveis. E situações estáveis não são recomendáveis para contar histórias. Porque a história é o tempo. E situação estável não tem tempo. É o tempo da poesia lírica. É um presente interminável, é um presente atemporal. Então precisamos passar do presente atemporal para o tempo. E como é que se trabalha com o tempo? Com dois momentos. Um ponto de partida e um ponto final, um lugar de chegada. Então, toda vez que a gente vai conceber uma história a partir de uma situação estável, é preciso entrar nesta situação estável e desmembrar ela em duas partes. E essas duas partes são ou como se chegou à situação estável, ou aonde se chega a partir daquela situação estável anterior. Então isso, aquele velhinho que eu falo sempre aqui, fala de nó e desenlace. Então é preciso fazer um caminho entre dois tempos, um tempo anterior e um tempo posterior. E a nossa história vai ser exatamente esse caminho. Você tem o tempo 1 e o tempo 2. A passagem do tempo 1 para o tempo 2 é que é o núcleo, é o miolo da história. Então nós vamos tratar aqui de antes e depois. A história mais simples é uma história que tem esses dois tempos, uma passagem direta entre os dois. As histórias complicadas
também tem esse ponto de partida e este ponto de chegada. E nas histórias complicadas, o complicado é o caminho, não é nem o ponto de partida, nem o ponto de chegada. Então, é recomendável, quando vamos começar a praticar, que a gente conceba um caminho entre 1 e 2, que seja um caminho relativamente simples. Mas veja bem, um truque é sempre a gente, antes de começar a compor a história, é saber aonde ela vai terminar, saber o fim da história. Tem um contista que perguntaram a ele assim, o que é que faz um bom conto? Ele aí respondeu assim, que era ter um bom princípio e um bom final. E aí o perguntador perguntou, e no meio, o que é que vai? Ele respondeu, o contista. Então, a composição do miolo é que vai se relacionar com aquele público-alvo de que a gente já falou aqui, é onde você vai expor o tema do seu assunto, o seu envolvimento com o mundo, e é ali que você vai praticar o seu estilo, proporcionando um efeito estético a partir dessa passagem. Isso, reparem só, lembra que eu falei também aqui de caixinhas vazias que você vai preencher de coisas? Repara que já começaram a aparecer umas caixinhas aí pra gente. A gente tem uma caixinha do início da história, a gente tem uma caixinha do fim da história, o desenlace. A gente vai ter que ter uma caixinha que é a quebra da estabilidade inicial. E isso já deu 3 caixinhas pra gente, reparou? Princípio, meio e fim. Godard, aquele grande cineasta francês, que ainda está vivo lá, fazendo as provocações dele, dizia o seguinte, toda história tem princípio, meio e fim. Só que não necessariamente nesta ordem. Isso é uma outra complicação de que a gente vai poder falar aqui mais adiante. Que a gente tem as complicações derivadas do tempo interno das histórias, mas a gente tem também as derivações, as complicações derivadas do tempo de contar a história. Muitas histórias são contadas começando pelo final. O sujeito morreu e tal. Aí eu vou contar como ele chegou a morrer. Aí o tempo 1 e o tempo 2 se estabelecem aí. Agora, repara uma coisa. Se eu ponho aqui um tempo 1 e um tempo 2, e o percurso entre o tempo 1 e o tempo 2 é um percurso simples, que não tem complicação, que não tem dificuldade e tal. Quer dizer, eu quero atravessar a rua. Espero, olho os dois lados, não tem nenhum carro vindo, e eu pego, atravesso a rua, chego no outro lado. Isso tem graça? Isso tem princípio, meio e fim, tem os 3 elementos, tal, mas será que tem graça? Produz efeito? Onde é que entra o efeito? Aí vou eu com a minha maldade aqui. O efeito entra no espírito de porco do contador de história. Porque o contador de história tem que complicar a história. Tem que provocar uma dificuldade. Não pode ser simples a passagem de 1 a 2. Haverá um agente que precisa dessa passagem, mas vai haver uma oposição a ele, alguém ou alguma coisa que dificulta a passagem e ele tem que vencer essa dificuldade. E aí entramos no o conflito da história. É um lugar comum da dramaturgia que sem conflito não tem história. Um velho diretor de teatro com quem tive minhas primeiras lições aqui na Bahia dizia, não tem arte sem contraste. Na dramaturgia, o contraste é o conflito. E o conflito nasce de uma crise. A crise gera uma necessidade. Olha quantas caixinhas vazias a gente está tendo aí para preencher. Então, vamos lá. Acho que temos um tema aí já proposto para o futuro. Conflito. Me aguarde que eu volto. Um abraço.